Olá, graça e paz, tudo bem com você? Meus irmãos, depois de muito tempo, depois de alguns dias sem gravar vídeos, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, dando glória a Deus, porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez nessa manhã e já no final desse dia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. A série Relatos traz mais um irmão liberto para contar a história. Vocês vão gostar muito da história do irmão. Ele tem muito conhecimento, muitas experiências para passar para a gente. Então, eu louvo a Deus. Gostaria de começar com o Salmo 9, no versículo 1, 9, verso 1, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste por causa de ti. Me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sim, nós cantaremos louvores ao Senhor enquanto nós vivermos. Amém? Glória a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Agradeço a todos os irmãos que têm entrado em contato comigo, têm falado aqui nesse WhatsAppzinho do canal, todos os irmãos que a gente tem atendido essa semana. Eu nunca mostro os nomes, né? Mas está aqui, ó, muito atendimento para cima, né? É porque eu tenho que passar rapidinho, que eu nunca mostro, né? Mas, ó, os atendimentos estão aqui, são muitos libertos, ó, para cima, ó. A irmãzinha que eu estava conversando ontem, ei, minha irmã, estou orando por você. Eu fico tão feliz, meus irmãos, quantos contatos. Eu fico tão feliz, ontem mesmo estava conversando com uma irmã que ela, o esposo e mais 2 filhos estão sendo libertos. O cunhado dela também. Irmãos, Deus está fazendo uma grande obra. Então, nós estamos felizes, dando glória a Deus. Estou ausente daqui porque eu não estou bem da minha saúde, estou me tratando, tomando um monte de remedinhos. Fiz um vídeo contando toda essa saga do meu tratamento, como é que está, minha memória, as medicações, as reações que eu estou sentindo. Fiz um vídeo, vou publicar aqui para vocês. E hoje, com alegria, retomamos, em nome de Jesus, retomamos a série Relatos. E já vou apresentar para vocês o nosso irmão de hoje. Com vocês, irmão Leandro. Graça e Olá, paz, irmão Leandro. amém, graça e paz, irmã. Que alegria. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Meu irmão, aqui na série Relatos, a gente sempre faz as mesmas perguntas, né? Como o irmão já falou comigo que assiste o canal, vou te fazer aquelas Uhum. perguntas de o irmão. Primeiro, de onde que você fala? De qual estado que você fala? Sim, eu sou aqui de São Paulo, aqui da cidade da Pamonha, Piracicaba. Ah, é? Cidade da Uhum. Pamonha. Que Da bacana, meu Pamonha. irmão. É, Temos muitos amigos aqui, viu? Ex-adventistas de São Paulo. Nossa, do ABC, de Santo André. Tem muita gente de São Paulo. Que bênção, meu irmão. que legal, O irmão já foi adventista? E por quantos anos você já foi adventista? certo. Fui adventista, assíduo, aquele adventista roxo, sabe? Por 16 anos. 16 anos, irmão. Vou fazer uma É pergunta, isso deixa eu aí. tirar aqui o aplicativo da Bíblia, ficou aqui na minha tela, eu já tirei. Inclusive, Uhum. irmão Leandro, eu esqueci de te dizer, mas se quiser tirar o som do seu celular, tá? Deixa ele no mudo, que pode entrar uma ligação, né? Ah, E sim. aí ele está ao Só um vivo, mas tá minutinho. tudo bem. A gente Opa, vai ajustando tudo ao vivo mesmo e dando glória a Deus. joia. Amém? Pronto. Amém. Irmão Leandro, lá na igreja adventista, todo mundo fala a mesma coisa. Quando a gente entra lá, a gente recebe já muitos cargos, né? O Elton já chegou, pegou o violão, já botaram o violão na mão dele e pronto, dali já virou tudo. É, O irmão também ocupou algum cargo na igreja adventista, trabalhou de alguma coisinha lá, meu irmão? Conta para nós. trabalhei, viu, irmã? E como trabalhei? Foi. Eu, assim que entrei, eu sentava no primeiro banco da igreja. Foi a minha primeira experiência, né, com uma igreja, de fato. E ali, para mim, tudo era novo, tudo era novidade. E eu tive primeiro cargo, foi ali na recepção. Eu fiz até uma listinha aqui de tantos cargos, irmã. Eu comecei, Pode falar. foi na recepção, né?
Depois eu fui para sonoplastia, eu com essa facilidade e trabalhava como técnico em informática também, e aí fiquei na sonoplastia, mas não parou por aí não. Ah, Depois não. fui fazer a leitura da carta missionária, e você lembra da carta missionária? Lembra? Lembro muito, passei Depois, muitos. imagino, fui para professor de escola sabatina, fiquei por muitos anos de professor de escola sabatina, diretor de escola sabatina, líder de jovens também. Nesse período aí, eu fui também destaque missionário lá da igreja. Eu era adventista roxo, minha irmã, roxo. Co- Conselheiro de aventureiros e capelão também do clube, diretor de pequeno Uau, grupo, diretor de sim, grupo, uma igrejinha que estava nascendo. Essa igrejinha, ela nasceu do pequeno grupo da minha casa, dos meus pais, é, né? Saiu uma igreja é, dali, minha irmã. uau, Fui entendi, meu valente, irmão. sim, fui valente Valente? De Davi, Ah, que é a elite não, missionária de São Paulo também, e fui tesoureiro também, irmão, a gente trabalha bastante, né? trabalho, E a gente fica tão ocupado com tantas coisas e tantos cargos que a gente realmente só faz ali o tradicional, o trivial. Faz o ano bíblico, de acordo com a regrinha, desbravadores sim, mesmo, a gente tem que ler, a gente tem que decorar. Isso foi muito bom, porque decorar a Bíblia e decorar os salmos foi uma bênção para a minha vida. Por sim, isso a gente sempre fala, né? A gente não está aqui falando contra o adventista. O não, adventista não, fiel, ele pode, com coração sincero, ele doa a vida pela igreja, achando que sim, é uma igreja verdadeira, é a remanescente. Então, todos trabalhamos muito e de coração, né, meu irmão? Eu verdade. entendo bem quando você fala. A gente se sobrecarrega, esquece da gente Oh, mesmo, de tanto trabalhar. E é tudo voluntário, né, meu irmão? A gente nem pensa em receber tudo, nada. E se tiver que não, entregar um folheto, a gente compra do nosso bolso o folheto e oh, doa, porque não dá nada. A sua lição sim, você tem que estudar, tem que prestar conta, mas a lição é sim, paga. Já chorei paga. tanto, irmão, que eu não tinha dinheiro para fazer a assinatura anual, eu nunca tinha. Eu tinha que comprar Imagina. avulso. Era muito difícil Aham, comprar lição para mim, para as crianças, né, para o Elton. sim, E é tudo pago, mas a gente faz tudo com pago. tanta alegria e doa tudo para a igreja, né, irmão? É Sim, assim. Irmão, eu fiquei curiosa a respeito da sua naturalidade. O irmão é nascido aí em São Paulo mesmo? sim, sim. Você é Aqui, paulista mesmo? Não. sim, eu nasci aqui em Piracicaba, né? Aqui, Entendi. Piracicabano raiz. É. Amém, glória a Deus. Eu achei que você tinha um sotaquezinho assim, parecia meio mineiro, meio Ah, paulista. Eu é? fiquei na dúvida, por isso que eu te perguntei. Sim. A minha esposa é baiana, eu acho que eu peguei um pouquinho. Ah, pegou um pouquinho, viu, Peguei. do baianês dela. Sim, A sua esposa, a Mari, né? Eu mando um abraço para a Mari, esse vídeo vai ficar gravado. Mari, que o Senhor te uhum, abençoe e te guarde também. E, irmão Leandro, amém. depois você conta a sua história toda. A Mari também está liberta, louvado Aham, seja o nome do Senhor, amém. glória a Deus. E depois você conta quem mais foi liberto, tá? Você tá, Conto. vai ter oportunidade de contar aí com detalhes. Eu estava dizendo a respeito dos cargos. Então, meu irmão, você ocupou todos esses cargos, e aí houve um momento do despertar. Como foi que Ouve. você saiu da igreja adventista? O que é que fez você despertar? Você tem filhos? Tem. Eu não tenho, minha esposa tem. São filhos do Sim. coração, né? São meus filhos, chamam de Joia, pai também. É uma que família muito bem. abençoada, graças a Deus. Ah, glória a Deus, meu Uhum. irmão. Glória a Deus. Então, Deus abençoe também seus filhos, tá? Além de sua esposa, Deus Amém. abençoe seus filhos também. E pode Amém. contar, irmão Leandro, como que foi o seu despertar? Certo. Olha, foi uma obra do Espírito Santo mesmo. Eu era, como eu disse, um adventista assíduo. Seguia à risca tudo aquilo que eu aprendia, né? Ao entrar na igreja, eu, eu estava estudando com os adventistas através de uma vizinha.
né, que conversava com a minha mãe ali, muro a muro. E eu lembro que ela falava do grande conflito, e falava de sábado, e minha mãe acabou indo na igreja e eu acompanhei, né? E foi o meu primeiro contato, assim, com igreja, né? Eu achei tudo lindo, o acolhimento, foram me dando cargos, né? E eu fui me envolvendo, me envolvendo. Mas lá dentro, irmã, várias vezes eu me pegava chorando diante de Deus, com desespero no coração, falando, Senhor, eu não quero me perder, porque eu não me sentia salvo ali. Um medo tomava conta do meu coração, e eu chorava, me rasgava diante do Senhor. Mas por que isso, né? Eu tão fiel, fiel nos dízimos, quantas vezes fiquei no negativo, para honrar o dízimo atrasado, porque Ellen White, ela fala Tá? que quem fará parte dos 144 mil é os que estarem em dia com os dízimos. Eu tenho todas as É, passagens aqui, muito material original, mas enfim, e eu chorava aos pés do Senhor, não entendia o porquê. Então, conforme eu estava ali dentro, eu comecei a comparar, a perceber, né, o Espírito Santo despertar, os escritos de Ellen White com o de Paulo. Eu falei, opa, alguma coisa não bate aqui, não é possível, não pode não ser. bate Mas não, não bate, não bate. Eles não falam a mesma língua, de jeito nenhum. com ela, eu acho, mas não bate mesmo. Por isso que eles Não, não deixam nem questionar, porque se questionar, o não, pastor vai se enrolar todinho, não vai ter vai, resposta, né? Eu ouvi um caso essa sim, semana de um pastor que foi demitido, tá? Em olha, breve, daqui uns dias, uns meses, essa família vai estar aqui testemunhando. O pastor, glória a Deus. tadinho, preparou um material, preparou PDF, preparou vídeo e foi falar com a associação, que ele Aham, descobriu. Ele foi demitido imediatamente. Já já vocês vão saber essa história, não vai demorar muito. Então, irmão imagina, Leandro, prossiga. Você estava ali e estava com medo, porque o juiz medo. investigativo, o decreto dominical, não dá Isso, paz, só dá sim, medo, terror. Eu morria de medo de sim, subir nas montanhas e fugir. Era a minha vida, era ter medo do decreto dominical. E não está salva. sim. E foi então, irmã, que eu fui questionar, assim que eu entrei na igreja, né? Questionar o diretor missionário da época e o ancião. Falei, mas olha, Ellen White, ela fala umas coisas, parece que não bate muito bem. Minha irmã, eles me chamaram a atenção de um jeito, mas de um jeito. Eu pensei, que de tão grave que eu fiz, né? Aí eu me calei. Eles falaram assim para mim, olha, se você não crê o que está aqui na Bíblia, pode ir embora, porque você está questionando uma coisa que está na Bíblia, e não é assim. Aí eu recuei, né? Falei, poxa. Aí eu ignorei, continuei lá dentro, e o Espírito Santo me incomodando com algumas coisas. Até, minha irmã, que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pesquisar essa tal de Ellen White aí. Quem foi essa Ellen White aí? Deixa eu ver. Uma das Isso coisas, foi irmã, quando? Quando ó, que foi? Faz quanto tempo? esse despertar, assim, né, faz um pouco mais de um ano que eu comecei a escavar a fundo, aí eu fui a fundo mesmo. Né, como professor, eu gosto da verdade ali de fontes, né, nada do superficial, é Sim, uma coisa minha, né. Então, sim, meu irmão. uma da Inclusive, meus sim, queridos, o irmão Leandro é professor de matemática, professor de um monte de coisa, é um homem muito preparado, tá? Nós estamos aqui na humildade para entrevistar uma pessoa muito estudada e muito preparada. Fala tudo suas para a glória formações de aí para Deus. mim de novo, irmão, que eu já esqueci. Professor de matemática, Fiz pedagogia também, fiz neuroeducação, pela USP também, fiz neuropsicopedagogia e algumas coisinhas a mais aí. Eu gosto glória de a Deus, estudar bastante, né? glória a Deus. E, Por esse motivo, por ser professor e gostar de estudar, ele foi procurar os livros da Ellen White e estudou a fundo. E aí, meu sim, irmão? teve um momento, irmã, que isso marcou a minha vida. Quando eu li no livro de Ellen White que duas coisas me revoltaram ali. Que Jesus não tinha certeza se o seu sacrifício foi aceito. Irmã,
aquilo ali, sabe, uma coisa, eu estremeci. Falei, não, ou eu creio nisso, ou eu creio no que está em Isaías, profetizado. Cristo deu a certeza, no terceiro dia eu ressuscitarei, né? Jesus falou, ele pregou, os profetas anunciaram o ministério salvífico de Cristo. Aí alguém me disse que ele não Sim, tinha certeza. Não. E outra coisa foi que ela fala que não podemos ser ensinados, né, a aceitar que estamos salvos já, ou falar, ensinar, porque isso é perigoso. Como assim? Em Cristo temos a vida eterna. Ele pagou o preço sim, na cruz. Como meu que eu não Deus. posso tomar posse dessa salvação? Ela diz que não É, podemos meu, nem sentir isso, que estamos salvos, nem pensar, sentir, cogitar. nem sentir essa Então, alegria. sim. E aí eu me revoltei, meu irmão. Eu falo, não, agora eu vou a fundo mesmo. Aí quando eu descobri os plágios de Ellen White, olha, irmão, eu fiquei 3 meses sem dormir direito. Eu falei, Eu nossa, sei. eu fiquei, vamos dizer assim, perturbado, né, espiritualmente, emocionalmente. Entrei em Sim, meu crise, irmão. foi uma guerra. E aí Sim, meu irmão. eu baixei alguns autores, livros, do qual a Ellen White, ela copiou sermões. Eu tenho tudo baixado, o livro escaneado no original, né? Que Que ela, benção, irmão. ela falava, eu tive visão de não sei o quê, tive os escritos, as cartas. Não. Você que está assistindo agora, que crê que Ellen White é uma profeta de Deus, eu te desafio, em nome de Jesus, ore antes e vá atrás da verdade. O Senhor vai te guiar, assim Amém. como Ele me Amém. guiou, né? Amém. Tem livros, tem um que é Henry Melville, Ellen White e a literatura teológica, a relação entre eles. Irmã, é cópia na íntegra. Ela dizia que recebia do Senhor cartas que ela É, fala dos rendimentos que ela tinha, sabe? Rendimentos na época que eram altíssimos. Eu nunca vi nenhum discípulo, apóstolo, vendendo cópias do Evangelho, vendendo cópia dos livros dos profetas. Sabe? O reino de é, Deus não é assim que cresce. Não é assim. é, é isso, Então, irmão. irmão, não é? É Uma verdade, coisa, irmão. sim, Plagiou, copiou na cara de pau mesmo. O canal muito, Para Que Possamos trouxe as provas. Quem sim, tiver dúvida, João Leandro tem estudos sobre isso. Tem os livros sim, originais aí. Tudo que você quiser, irmão, pode tem, mostrar na tela, vai falando e vai mostrando, tá? No sim, canal Para Que Possamos também, ele já desmascarou o Rodrigo, colocou que ela plagiou até o Grande Conflito. Eu até chorei, sim, porque o Grande Conflito, irmão, para mim era uma segunda Bíblia. Desde criancinha na aham, igreja, eu consegui dinheirinho, eu comprei o compilado do Grande Conflito e doei para muitos amiguinhos meus, sim, para os meus amigos da rua, para os meus amigos que batizaram, enfim, todos recebiam o Grande Conflito. Então, para mim, era sim. a segunda Bíblia. Irmão, descobri que nem o Grande Conflito, como muitos outras, a reforma de saúde, ela copiou de um rapaz, de outro Copiou, autor. Meu irmão, copiou. tudo que você tiver aí pode falar, e Uhum, realmente é blasfêmia dizer que o nosso sim, Senhor Salvador Jesus Cristo não pagou o sacrifício de cruz por nós, que ele sim, ficou em dúvida sim, se salvou a gente não, ou não. Só esse motivo já é para você sim, sair dessa seita, dessa mulher que recebia esse espírito, ficava possuída desse anjo sim, esquisito. E mais blasfêmia ainda, meu irmão, é eu falar para você, Leandro, eu vi, Deus me mostrou, irmão Leandro. Aí você já não, teme, porque você falou ali, sim, ali já viu, Deus falou com ela. Era assim que eu acreditava desde pequenininha. Mentirosa, tá não tem provado que ela é nada. uma mentirosa. O irmão pode continuar como é que foi aí sua Sim, descoberta e a sim. respeito disso aí. Então eu fui atrás, irmã, depois dos plágios sobre saúde, Dr. Collis e muitos outros. E é uma comparação lado a lado. As crenças que ela tinha sobre a questão da força vital, uma crendice da época, né? Ela vem falar também do vício solitário, né, da masturbação. Sabemos que é errado, mas ela traz algumas coisas
de outros autores, crendices. Ela diz que dá Crente. problema no fígado, na coluna, vai falar da peruca, umas coisas É da absurdas, peruca. da Quem usa peruca, peruca fica doido. fica doido. Aí Quem anda escavando, de sim, bicicleta de tem outro problema. Quem bicicleta, anda de bicicleta também dá uns problemas aí que eu esqueci qual é agora. é. E tome mentira. Ah, tome, mentira. E outra coisa que deu vontade de gritar, a, gritar bem alto, né? Foi quando ela fala assim. Eles venderam mais de 1.000 cópias desse livro, na época, da amalgamação. E é interessante que os pastores adventistas até hoje fazem um malabarismo para tentar desvencilhar do que ela falou, né? Mas ela fala, com todas as palavras claras, que os animais e o ser humano cruzaram e deram origem a outras raças. E ela cita quais são esses povos nativos americanos e africanos, essas etnias, ela cita. Não é aquela que não é a tradução, não tem nada a ver. Ela dá nome. Então isso aí também é outra coisa. Deus ele deixou claro na criação que cada um se reproduza conforme a sua espécie, né? Sim. E essa coisa também eu achei muito grave, né? E ali já entra também um pouco ali do preconceito étnico-racial, que é de Sim. Ellen White. Sim. Outra Uhum. coisa também que eu descobri, esse tal do decreto dominical, que o domingo é o selo da besta. Irmã, tem um livro de 1656, olha só, 1656. E lá Bem já antes. falava isso. Um grupo sabatista fanático também, que eles chegaram a essas conclusões aí. E interessante, é a mesma palavra de Ellen White, a mesma, né? Tudo Sobre copiadinho, elas só tudo copiavam. copiado. O livro Caminho a Cristo, Desejado de Todas as Nações. E tem uma carta dela que ela pede na carta para enviar para ela alguns livros e material para ela escrever. E um desses livros é esses que ela usou para plagiar, para escrever os dela, né? É, meu Então, Deus. isso aí já me revoltou. Falei, não, eu estou no engano, estou numa seita. E então, minha irmã, eu me derramei em choro, agradeci ao Senhor, porque eu sempre busquei a verdade, né? Eu entendo que o Senhor está libertando aqueles que são sinceros. O Espírito Glória a Santo, Deus. aqueles que ouvem a Glória, voz do bom pastor estão saindo. glória a Deus. É isso, irmão Leandro. E são muitos, tá, meu irmão? São muitos. Muitos. Eu fico assim com vontade de atender a todos, mas justamente esses últimos meses eu não tenho estado muito bem da saúde, eu não estou dando conta. Mas, meu irmão, olha Uhum. só, psicólogos, dois psicólogos, eu estou conversando, tá? Olha que benção, E glória a Deus. eles passam a mesma situação que eu, você. Eu tenho um irmãozinho que é querido. Gente, como é que é o nome daquele casal lá de Rondônia? Ah, eu esqueci o nome dele agora, o casal lá de Rondônia. Ficou de dar o relato aqui também. Ele é gari, lá em Rondônia. E ele é uma pessoa boníssima, uma pessoa que trabalhou, deu a vida inteira também para o Adventismo. Agora, ele e a irmã Ednete, quase que eu lembrei o nome dele, esqueci agora o nome dele. Mas está liberto também, irmão, de todas as classes sociais, em todas as profissões, e psicólogos também, que trabalham, né, com a mente, trabalham nessa área, sentem a mesma dor, irmão Leandro. Não há É, distinção de profissão. Quando você não. descobriu, certeza que seu chão se abriu. Você falou: Meu Deus, o que, é que eu faço na minha vida agora? Essa aqui era a minha Uhum. verdade. A minha igreja verdadeira era É, remanescente. A menina dos olhos de Deus. Não é possível, eu devo estar doido. E a gente entra em crise com a gente mesmo. Eu sim, chorava muito, ela falava, nós estamos doidos. Isso não é coisa de Deus, não, não vamos questionar, não. Irmã White é santa, ela viu, sim, ela recebeu de Deus, né? sim, Então, irmão, é muito sério o que a gente está relatando aqui. A gente está contando a nossa história de vida, as nossas descobertas pessoais. E viver esse processo, irmão Leandro, não foi fácil não para é fácil. nenhum. Estou atendendo muita gente agora que está perdendo o casamento, porque o marido não Olha, aceita sair de jeito nenhum, aí já está repulsando a mulher, achando que ela já faz parte misericórdia. do.
perdidos do joio, né? Uhum. Já não tem salvação mais, e essa esposa está chorando porque tem filhos pequenos. Quantos lares destruídos pelo Adventismo? Porque quando Jesus Sim. chama, é muito bom que o irmão, você e sua esposa tenham sido libertos juntos. Eu Amém. louvo a Deus que eu e Elton fomos libertos juntos, porque a gente foi sofrer e chorar junto. Mas não tinha nem vídeo na internet naquela época. Era Olha, só gemer, chorar e falar: meu Deus, essa Bíblia não estava aqui em casa, não. Nunca li essa Bíblia, não é possível não que isso aqui estava na Bíblia. Hebreus, sumo é, sacerdócio, sumo sacerdócio do Senhor Jesus, perfeito, único, de uma vez sim, só, ele expiou pecados por nós. Quando eu fui ler que o sim. escrito de dívida que era contra nós, ele Uhum. removeu, cravando na cruz. Eu fui perguntar isso para eles não tinham resposta na associação. Uhum. Aí eu já falei nos meus testemunhos, né, que falou que o apóstolo Paulo não estava muito bem, não, quando ele Sim. escreveu Gálatas. Irmão, a gente descobre, a gente fica numa tristeza, é muito comum o que você sentiu, tá recente, né, tem 1 ano só. Eu tenho Uhum. irmãzinhas no meu grupo do WhatsApp de 65 anos, 76 anos, Nossa, 60, 62, e descobrem e ficam realmente sem saber para onde fazer, o que fazer e para onde ir, porque só viveram naquela regra adventista e descobriram que defenderam uma mentira uma sim. vida inteira. Não é fácil, irmão Leandro, Uhum. porém o sangue de Jesus nos cobre. A alegria do Amém. Senhor é nossa força. A alegria do Glória. Senhor faz ficar de pé, porque quando a gente descobre que a gente é salvo, irmão Leandro, confessamos os nossos pecados, estamos lavados, remidos Sim. pelo sangue de Jesus, Amém. nada mais importa, louvado seja o Uhum. nome do Senhor. Que muitos descubram também a liberdade que Jesus comprou e pagou na cruz por nós. Sim. Irmão, Amém. você tem aí algum escrito, alguma coisa que você preparou, algum livro? O que você tiver, pode continuar Ah, contando e sim. mostra pra gente como é que foi, tá bom? Joia, meu irmão. E aí descobrindo, né, pesquisando a fundo os plágios, lado a lado do que ela escreveu. E o que que eu fiz, irmã? Tinha um pequeno grupo em casa, que dali Aham. surgiu uma igreja, uma comunidade, né? Com mais, ela começou com 16 pessoas e cresceu até atingir 40. Aí não cabia mais pessoas ali. Aí a associação alugou um terreno e ali tinha um imóvel ali bem simplesinho, mas fizemos ali uma igreja adventista, estava na frente. Isso bem antes de descobrir os plágios e as mentiras e falsas profecias. E depois essa igreja acabou não dando certo, ela fechou por disputa por poder. É outra coisa que eu queria falar antes de voltar nesse assunto. A primeira vez que eu participei de uma comissão, eu fiquei horrorizado. Falei, mas o que que é isso? O que é isso? Não é a igreja do amor, que tem o Espírito Santo de Deus? Eu fui sempre focado, irmã, na missão ali, sabe? Nunca ficava em rodinha, essas coisas. E, e depois que eu comecei a entender mais os bastidores da igreja, eu falei, opa, é outra coisa que me chamou a atenção. Aqui não tem o amor de Deus, não. Ah, mas defeito tem em todo lugar. Irmão, defeito é uma coisa, falta de amor, julgamento é outra, é outra, Apontar o sabe? dedo. Apontar Comissão é isso, só para apontar. Comissão sim, nunca é para abençoar e alegrar não, ninguém. A comissão é para apontar, te tirar da igreja, te julgar e te jogar para sim, fora. É sim. só para isso. Eu Olha, participei de comissões terríveis. eu ia fazer visita para irmãos afastados, e eles estavam doentes. Aí o diretor lá do grupo, o pessoal ali da liderança, mas irmão, você está em dia com o seu dízimo? Desse jeito. Por quê? Eloy te orienta para, antes de orar pelo enfermo, ver se ele está em Tem dia que com os saber. dízimos e se não causou problema na igreja. Ela orienta isso, né? E tem um É, caso irmão. também de uma senhora que se afastou nesse meio aí, e ela faleceu, e só depois que foram visitar ela. Outro caso, uma jovem que eu levei a família toda para a igreja. Ela tinha alguns transtornos, né, emocionais, e ela se afastou, né, e ela chegou a tirar a própria vida dela. A Meu Heloísa, irmão,
Eu estava Então, falando, você deu o curso sim, bíblico, você estudou sim, a Bíblia, o curso bíblico adventista, né? Que não é a Bíblia, é um sim, cursinho bíblico, adventista. totalmente ideológico adventista. Você deu o curso bíblico para essa família, trouxe eles para a igreja adventista. Isso. Era assim, irmã. Eu saía de casa 1 hora antes, que eu ia andando, né? E era longe. E lá eu ia acompanhar essa família na igreja, mais próximo, mais próxima da casa deles. Até que a mãe delas, a irmã, falou: Ó, nós já estamos aqui habituados na igreja, pode deixar que a gente agora anda com as próprias pernas. E tinha alguns irmãos ali que deu apoio para eles no início, mas a menina tinha um problema com depressão, transtorno bipolar. Eles não souberam lidar com isso, ela acabou se afastando, a família se afastou, rebatizou, se afastaram de novo, ela tirou a própria vida. Ninguém da igreja ficou sabendo. Que Meu tristeza. Deus, meu Então, Deus, irmão. a gente vê cadê o amor de Cristo nisso tudo? Não existe lá, não existe isso lá. Nós temos aqui um Não. relato da irmã Leide também. Ela está no meu grupo do WhatsApp, ela deu um relato aqui, que o irmão dela, um grande empresário, foi perdendo tudo, tudo, tudo por causa do sábado, perdeu a família, perdeu tudo. E a irmã Olha, Lucileide perdeu o irmão dela, se matou também, tirou a própria vida enforcado. nossa. Irmão, eu vejo e ouço histórias terríveis assim do Adventismo o tempo inteiro. Depressão não é coisa do diabo, não, tá? A depressão é uma arma que o diabo pode estar até usando para te entristecer todo dia. Ele faz isso comigo, faz isso com todos nós, porque o diabo está aqui para tentar nos destruir, destruir nossa família todo dia. Ele não Sim, cansa, ele quer destruir não. sua família, sua casa, seu casamento, todo dia ele está aqui para destruir. Essa é o trabalho dele, né? E, irmãos, é muito triste quando a gente não tem força, não busca ajuda, não toma um remédio e não procura e não consegue apoio num momento tão triste desse. A igreja adventista Uhum, ela não tem autoridade nem para orar por ninguém. não. Ela crê que o sábado é o selo, ela É. crê que dízimo é salvífico, o dízimo pode te Uhum, salvar. Se você sim, está doente, tem que ver se você está em sim, dia com o seu dízimo para sim. você poder orar por você. Uma Ellen igreja White dessa não fala tem isso. autoridade em Cristo, nem conhece Jesus, não, gente, nem tem autoridade para orar. Não, Então, quem está com depressão e está na Adventista, hoje, não pode nem contar com uma oração forte, ungida, cheia do Espírito Santo, não, não. porque vai dar histórias tristes, como você está contando. Eu já, nossa, deu um acidente feio aqui, hein? Infelizmente, nós ouvimos um bate aqui não, foi um acidente de carro. Deu para ouvir daqui de casa, a gente mora perto da BR. Misericórdia. Misericórdia de Jesus. Coisas tristes como o irmão está contando, a gente tem acompanhado aqui, meu irmão, e vários relatos, tá? Eu tenho irmãzinhas que estão aqui todos os dias chorando porque os maridos não compreendem, os maridos estão repudiando elas. E, e quem é adventista acha assim, quem está se levantando contra a igreja de Deus já é do diabo. Então já trata a É, gente assim, né, sim, como desinformado, eles acham que só eles sabem a Bíblia. Então, meu irmão, essa é a terceira história já de suicídio que eu ouço falar, que o sim, irmão está me contando. Muito triste, você doou tantos dias da sua vida, tantas horas, andando a pé 1 hora para dar o curso bíblico adventista, levou sim, a família ao batismo, e foi. essa família, né, talvez não conseguiu ali Sim, ajuda, e essa moça veio a falecer. Irmão, a igreja sim, adventista tem uma grande eu estou com a memória ruim, palavras estão me faltando, né? São as medicações. A igreja adventista, ela tem um grande preço para pagar ah, pela tá. alma dessas pessoas, pelas almas dessas pessoas inocentes que vão lá, batizam porque acham a Rádio Novo Tempo bonitinho, os louvores da E, Rádio Novo Tempo tão legalzinhos, pastor tão bonitinho, é, Rodrigo Silva, um arqueólogo bacana, acredita que a igreja adventista é aquilo ali. Depois que você se batizar, você vai ver a realidade da uhum, tristeza, da descoberta de tanta mentira, igual eu e o Leandro sim, descobrimos e nos desesperamos. Se eu e o Leandro não estivéssemos, e meu marido que está aqui do meu lado, não estivéssemos firmados na rocha, que é Jesus amém. Cristo, nós teríamos morrido de tristeza, porque era só chorar. Como Sim, tudo na vida da gente, de repente, se acaba assim, não é entendeu? fácil. Então, meu irmão, prossiga, pode continuar contando aí.
depois dessa moça, né, dessa experiência que veio a falecer, e tantos casos, né, irmão? Tristes, né? sim, me abalou muito, porque, vamos dizer assim, eu deixei aquela família aos cuidados dessa igreja, né? E a gente morava longe, e quando eu soube que eles estavam se afastando antes desse incidente trágico, eu fui lá visitar, e ela falou, ó, irmão Leandro, ninguém vem visitar a gente, ninguém, só você. Aí eu fui na igreja, cobrei dos irmãos, irmãos, não pode, nós temos que cuidar. Na minha inocência, né, irmã, eu era muito sincero no que eu fazia, que eu queria. Os adventistas são muito sinceros, eles fazem de coração mesmo, né? Sim. Irmãos, eu quero dar uma pausa aqui. O Elton foi lá na rua para olhar o acidente, que a gente ouviu o barulho do acidente. Então, eu estou aqui orando, estou conversando com o Leandro, mas estou aqui ligadinha, pedindo ao Senhor para ter misericórdia, para que não haja mortes, né? E que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pode Amém. prosseguir, tá? Estou prestando Glória atenção. a Deus. Que Deus é, seja cuidando desse acidente aí, né? Que não seja nada. Deus queira que não. O mundo Mas precisa do verdadeiro evangelho de Cristo, irmão Leandro. O precisa, mundo está precisando da verdadeira palavra de Cristo ser pregado, meu irmão. Eu moro aqui perto da precisa. praia, está todo mundo bebendo ali na frente, com som alto, dançando, festejando, muita gente bêbada dirigindo. Pega aí para É, mim, no chão, não, ali no chão. Aí, pega para mim, por favor. Irmão, é uma então, tristeza, porque a gente vê que o inimigo está trabalhando, porque se não conhecer a palavra do Senhor, se entrega para o mundo, para as bebidas, para a bagunça, ou então fica agarrado numa seita, né? sim. Adorando um espírito esquisito, lendo uns livros esquisitos que só te trazem tristeza e opressão, né? Uhum, Então, é assim que está a realidade. Nós estamos aqui tirando esse dia, tirando horas desse dia, para dizer que só Jesus salva. Jesus é o tá, caminho, verdade, vida é e a vida. salvação. Eu fomos salvos dessa seita perigosa, terrível. Pula fora disso também. Se você tiver dúvida, procura o nosso canal para te ajudar. E tivemos aqui o Elton. Você quer contar o que aconteceu ali, o acidente? 3 veículos e uma moto. 3 veículos bateram em uma moto? E uma moto. Eu queria saber como é que foi, né? Mas, graças a Deus, acho que ninguém machucou, não. Não foi tão forte. Tem um rapaz no chão lá, mas não está machucado. Muito machucado. não deu para chegar lá perto, não. Uhum. Mas foi 3 veículos e uma moto. 3 veículos e uma moto. Irmão, foi só batida mesmo. O barulho foi tão forte que parecia que estava assim, tinha sido muito mais sério. 3 veículos e uma Ainda moto, bem. mas não tem ninguém ferido gravemente, não. Irmão, Sim, prossigamos. Vamos lá, vamos sim. falar sobre Jesus e o que Jesus fez por nós. Amém. Então, Ana, eu fiquei em choque nesse momento. Eu falei, poxa, eu achei que a igreja tinha uma outra postura, né? E eu vi, irmã, que é algo que não é só local. Isso está no Não, DNA do adventismo, né? né? Ali- E, e após esse incidente, eu falei, poxa, tem algo estranho aí. E eu percebi que lá nas comissões que tinham na igreja que estava se formando, tinha muita disputa, eu não via amor ali. Eu falei, mas cadê o amor que tanto se prega? A igreja acabou se desfazendo. Foi então que eu montei um grupo e convidei todos esses irmãos, toda essa membresia, para ir em casa num pequeno grupo de novo, aonde tudo começou. Falei, irmãos, venham Sim, aqui que eu quero dar um testemunho para vocês. Aí eu coloquei lá, nós fomos enganados. Nossa, aí teve pessoa, aí você já viu, né? Mexeu no vespeiro. Irmãos, eu é, não estou acusando a igreja, eu coloquei, né? Eu só estou falando o que são fatos, né? Venham aqui ver se realmente, vamos estudar juntos quem foi Ellen White. Aí eu coloquei o que Paulo fala, o que ela fala sobre alimentação. Não tem nada a ver. Aí eu coloquei também lado a lado da onde ela copiou aquilo, né? As mudanças doutrinárias que ela foi fazendo ao longo do tempo para se adaptar às suas falsas profecias. A questão da porta fechada, que ela fala que ela teve uma visão, né, que o trabalho missionário na terra não precisava ser feito mais, porque Jesus saiu do lugar santo para o Santíssimo. Ela e vai a numas reuniões. porta da Oi? graça fechou naquela época dela lá, já tinha fechado. Sim.
Terrível. Terrível. Ela, nas cartas dela, ela fala que ela foi em reuniões, ela teve visão e ela convenceu pessoas ali que a porta estava fechada e todos ficaram felizes porque creram na visão dela. Umas coisas assim absurdas. A porta fechada foi uma das coisas também que ficou muito evidente quem ela era. E aí muitos É. irmãos me chamaram de braço de Satanás e eu convidei. Aí falaram com pastores. Eu falei, pode trazer o pastor, será uma honra para ele explicar para a gente que história é essa, né? A questão dos plágios, falsas profecias e das coisas que eram contra a palavra de Deus, oposta ao que Paulo pregava. E ninguém foi nesse dia. Muitos falaram que Ninguém- iam, mas ninguém foi. E depois desse dia, irmã, ninguém veio me visitar, nunca mais. 1 ano já, né? É, Nunca tive uma eles não têm visita, resposta, não eles não tem. têm Eu respostas mandei, bíblicas para você. não. Eu mandei para o pastor a questão da amalgamação, sobre os absurdos que Ellen White fala, os plágios, os livros que foram descontinuados pela seita, porque era as fontes do plágio. Aí entra o relatório de Veltman. O pastor, ele sumiu, nunca me Sumiu. telefonou, sumiu. Os irmãos sumiram todos. Aí eu fiquei sabendo que nas igrejas estão falando que eu apostatei, que não é para entrar Isso é em um perigo. contato comigo, que eu sou perigoso. É Sou um perigoso, perigo. um perigo. É assim que eles tratam, para ninguém te ouvir mais não, senão eles descobrem a Sim. verdade também. Foi aí, minha irmã, fiquei numa tristeza muito grande, né? Falei, poxa, mas se para eles eu sou uma ovelha que está caindo no abismo, cadê eles que não vêm me socorrer então? É, Né? E aí eu falei, mas cadê o amor dessa igreja? E foi então que eu me derramei aos pés do Senhor novamente, querendo conhecer mais da graça de Cristo. Irmã, glória a você Deus. que está assistindo, quando eu comecei a ler Hebreus, Romanos, Atos, Gálatas, parece que eu nunca tinha lido. Que maravilha que é a salvação, meu irmão. Não tenha Glória a Deus. medo de deixar esta empresa, esta seita. Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele verteu Glória seu a Deus. sangue, sabe? E Glória ali a Deus. ele nos ofertou a salvação. Não tem essa de juízo investigativo. Não, não, não. O evangelho ele é puro, simples e profundo. Sim, E amém. quando Glória a essa Deus. graça cobriu o meu coração, irmã, sabe, eu senti uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido ali, tão grande, Glória a Deus. que ele pagou Glória a o Deus. preço. É maravilhoso, sabe? E hoje, eu tenho um amor pela causa do evangelho muito maior do que quando estava lá. Hoje eu É sei. verdade. Glória a Eles Deus, eu acham sei o que é isso. sim. Eles Porque rotulam a gente. Sim, pode falar. não é isso, irmão. Eles Pode falar. rotulam a gente. Eles acham que é a Rotulam. gente que está perdido. Não leem a Sim, Bíblia, não descobriram a verdade da salvação em Cristo Jesus e rotulam a gente. É só isso que eles fazem. sim. Não sabem explicar na Bíblia as mentirosas, as mentiras de É, Ellen White. Então, na mentira. Bíblia não tem explicação. Eles, sai fora e começa a falar mal da gente. É o melhor Fala. argumento que eles têm. Irmão, o Sim. senhor falou do relatório Velten. Eu não conheço essa Isso. história. Se eu li, eu já esqueci. Lembra pra gente o que é? Sim. O Walter Ri foi um pastor, né? Do alto escalão da igreja adventista. E ele ficou sabendo de um suposto plágio de Ellen White, e ele foi a fundo. Ele escreveu o White Lie, né, a mentira branca. E ali Ah, sim, sim, ele sim. evidenciou os plágios de Ellen White, né? E a partir daquilo a igreja, em 1980, solicitou um relatório e a jogada deles não deu certo, viu? Porque eles pediram para um adventista investigar, levou 5 anos essa investigação, sobre os plágios Nossa. de Ellen White. Ah, E o relatório, ele aponta, ele mostra que sim, ela usou extensivamente materiais de outros, nossa. extensivamente.
E ela disse que era visões de Deus. Ela disse que era Deus que mostrava, não. Tem um site que eu gosto muito, depois eu mando para a irmã coloca aqui em cima ou na Na descrição. descrição. Coloco aqui, Ali tá. tem lado a lado a fonte da onde Ellen White plagiou, o autor, o livro e a página. Do lado do que Ellen White escreveu e a página que ela escreveu. Lado a lado. Ótimo. Manda para mim, meu irmão. Sim. 1980, era o presidente mundial, era Neil Wilson. Ah, sim, sim. O Neil Então, Wilson. E ele veio aqui no estado, eu era criancinha, eu cantei no olha, coral para ele, para receber ele aqui. Eu tinha 12 anos, eu me batizei na ocasião que o Neil Wilson veio aqui. Hoje, Para que Possamos me mostrou o que é o Adventismo, porque eu era uma é Adventista muito sem bom. saber nada. Aham, Adventista sem saber, eu não tinha noção do que era ser Adventista, e eu fiquei 37 anos lá dentro, tá? E achava que eu sim. podia dar curso bíblico. O Olha, Para que Possamos para a gente as verdades desse relatório velho, até trouxe. mentira branca, você me lembrou bem, que a minha Sim. memória está falhando. E outros plágios mais, e outras mentiras mais, e outra, absurdo sobre as clínicas que cometem a Ah, retirada, né, sim. dos bebês do Uhum, ventre, não falar o nome. E esse presidente estava ciente de que vários hospitais dos Estados Unidos, se você não viu essa tava. matéria, tem para que possamos, tá bom? Sim, As retiradas das crianças dos ventres há muitos anos nos hospitais adventistas, acobertados pela associação e pelos sim. grandes pastores e pelo presidente Neil Wilson, que era o da época, da minha época que eu me batizei, e hoje quem é o presidente mundial é o Ted Wilson, que é o filho É dele, eu acredito. Eles todos sabem, meu irmão Leandro, esses homens não são inocentes. Não, não, não. Esses homens estão mantendo essa empresa bilionária, só arrancando dinheiro, sangue da Bilionária. gente, empregado, bilionários. E Uhum, seu dízimo, eles sabem que é tudo mentira. Esse relatório sabe. demorou 5 anos e um adventista descobriu que era tudo mentira mesmo, era plágio Sim, mesmo. E eles, ó, sim. Tentaram abafaram o caso. esconder. Até hoje eles abafam o caso dos Sim, grandões, porque os grandões sabem a mentira, mas se eles fazem uma coisa errada, eles dão uma abafada, mandam ele para os Estados Unidos e deixam para lá. Ninguém toca no sim. Verdade. assunto. Assim, é sobre todos os assuntos errados dentro da igreja adventista, eles não Sim, deixam questionar, não. né? O irmão Fala. separou algum material aí, pode Sim. ler, pode ficar à Posso vontade, ler? tá? Pode, fica à Sobre o vontade. Se dízimo, você tiver aí, tá. Depois eu deixo o link para a irmã colocar, da onde é as fontes, tá? Uma das coisas que combinado. Ellen White, ela diz, na Verdade Presente, de maio de 1850, Present True. Pode procurar aí, Adventista. Tem alguém aqui? Nós amamos vocês. Queremos que vocês Sim, enxerguem a verdade. Ela sim. diz assim, ó. Mas o pecador, a quem Jesus estendeu as mãos todo o dia, e que, rejeitado a oferta de salvação, foi deixado sem um advogado. Quando Jesus saiu do lugar santo e fechou a porta em 1844. Me explica essa. Se tem algum adventista que acha que estamos perseguindo, que não amamos, nós temos compromisso com a verdade. Olha só, meu anjo acompanhante me convidou a buscar e ver o trabalho pelas almas dos pecadores, como antes existia. Olhei, mas não pude vê-lo, porque o tempo da salvação deles havia passado. Present True, agosto de 1849. Então, se a gente for seguir o que Ellen White escreve, nós temos que rasgar a Bíblia. Temos que rasgar a E Bíblia. ficar triste e morrer de depressão, porque não tem mais Sim, oportunidade de graça, não tem oportunidade de salvação, é só tristeza. só. E tem coisa, viu, irmã? Olha essa aqui que eu falei, ó. Nunca, nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Ela disse isso em Olha, Parábolas de Jesus, página 155. eu já li isso também, tá vendo? O que Ellen White faz na nossa cabeça? Paz, Repete pra gente esse texto, meu irmão, repete pra gente. sim, nunca se deve ensinar, olha isso, aos que aceitam o Salvador,
conquanto sincera sua conversão. Que digam ou sintam que estão salvos. Parábolas de Jesus, ela diz que isso é enganoso. Meu Parábolas de Deus. Jesus, página 155. Tem no Centro White para baixar também. Meu Deus. São textos assim que a gente lia e ficava com medo. Medo de Deus, Sim, medo de Jesus voltar, medo de perder a salvação. E João sim, 8,32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Simples, a gente não enxergava. João sim. 8,36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Amém. Não Glória a Deus. enxergava. Não, Textos lindos de alegria, de salvação, mas a gente não enxergava. Era só esses sim, livros aí, irmão, que era meu dia a dia. sim. Eu engolia isso aí e falava, eu não estou salva, não. Eu vou ser pesada na balança, eu vou ser achada em falta. O que eu vou fazer da É. minha vida? Eu transgredi o sábado, assisti televisão Ah, quando o sim, sol, esqueci. Ih, meu irmão, é condenação, condenação, condenação. Na Adventista, é o que eu repito em todos os vídeos, em todos os canais que eu conto meu testemunho, eu digo. O problema da Adventista é que eles desmoralizam e jogam Jesus fora, no lixo. sim, O sacrifício de Jesus é completamente ineficiente, sim, ineficaz, nem valeu de nada. Nem Jesus ficou com certeza e tinha sim, certeza que ele fez mesmo o papel de salvador do mundo. Só por essa blasfêmia, sim. sai disso, sai fora disso Aham. aí, porque está fora da Bíblia. Jesus realmente é o nosso único e suficiente Salvador, o Único. resto é Amém. mentira. Glória a Deus pela Viu, irmã? salvação. Amém. Se a gente for analisar quem é Jesus no Adventismo, não é o Jesus bíblico. Não é. Eu vou fazer um desafio aqui, se tem algum adventista ainda convencido, né? Ellen White, a questão do bode expiatório. No início, ela sim acreditava que os dois bodes ali da oferta representavam a Jesus Cristo, que eram bodes, eles tinham que ser perfeitos, o bode expiatório tinha que ser perfeito, né? Ele recebia os pecados, e ele era levado para ser morto fora da cidade. Olha, ele era perfeito, morria fora da cidade, sem auxílio de mãos humanas, representando a morte de Cristo, que levou os pecados do seu povo. Morreu lá, sozinho, fora dos muros da cidade. Ellen White defendia isso, você sabia? Só que depois, para tapar a mentira do grande desapontamento, ela teve que mudar de versão. Tá tudo Embolar tudo. registrado, sim, nos livros dela. Tá registrado, né? Olha só, quero ler mais um texto aqui da Ellen White. Ela diz assim, ó: nós primeiro devemos procurar saber se o doente não está retendo dízimos, ou se causou algum problema na igreja, antes, né, de orar por ele. Aí Oh, meu Deus. está, acho que, claramente contradizendo o que a palavra de Deus fala, né? E tem muitas, Claramente. muitas coisas, irmã, muitas coisas. E foi então que É, eu irmão. convidei, sim, convidei o pastor, a membresia, outros líderes, para se fazer presente e explicar isso. Explicar, eu mandei tudo isso para eles. Só me mostre na Bíblia. Eu queria que eles me mostrassem, me mostrem que eu estou errado. Só isso, né? Mostre e que eu estou errado. E aí, até hoje, não obtive resposta, irmã, de ninguém. De ninguém. Vai ter não, meu irmão. Minha O irmão mãe, Leandro desafiou. sim. Ah, pode falar. Desculpa, irmã. Eu desafiei mesmo o pastor, convidei ele para vir em casa, só para me mostrar isso na Bíblia, explicar por que Aham, ela plagiou tanto e falou que era de aham. Deus, né? Porque ela mudava tanto de versões, né? E, Minha mãe, e eles estão ela, até hoje. Eles estão até hoje sim, fazendo malabarismos para uh, explicar Ellen White. sim, Assim, é cômico, é trágico e cômico ver Rodrigo Silva, Leandro Quadros, esse povo aí, tentando explicar os negócios errados da Ellen White, tentando botar um texto bíblico e confundindo tudo. É terrível, é sim. vergonhoso. Ah, Graças a Deus, cada dia eu fico alegre por ter saído desse engano. Graças a Deus, porque eles estão uhum. enrolados, tá? Dentro da Bíblia Então, eles não conseguem resposta. O que o não, senhor ia falar da sua mãe, meu irmão? Pode sim. falar.
minha mãe ficou 24 anos na igreja. Ela sempre desconfiou de Ellen White, viu? E ela também saiu, foi liberta. E até Glória a hoje, ó, Deus. amém, 24 anos, não recebeu uma visita, uma ligação. Será que eles Não, amam o ser humano? Ou será que eles amam os coleguinhas que aceitam o Ellen White? dízimo, O o dízimo, dízimo e o coleguinha da Ellen White. Se você é, ama a Ellen White, acima de sim, tudo, se você ama e aceita a Ellen White de todo o seu coração e dá o seu ó, dízimo em dia, você é um adventista top. Aí fica você assim, é ó, bem-vindo. amiguinho. Se você não ama a Ellen White, se você não é dizimista, ó, um Uhum. pé. E nem Ó, visita você recebe. não. Olha só, outra coisa que me chamou a atenção ali foi uma declaração de Ellen White, que ela diz que quem come carne, olha o que ela diz, é, muitos, ela chama de professo cristão quem se alimenta de carne, que vai ter paralisia dos nervos e do cérebro. Olha só, porque come Eu carne e por causa das intemperanças conjugais que ela fala. E ela chama essas pessoas, olha aqui, adventista, de cadáveres poluídos, que nunca passarão pelos portais da cidade celestial. Ó, você está comendo carne? Você tem excesso conjugal com a sua esposa? Que lá ela segue a linha que não podia ter mais do que, né, um momento de intimidade por semana com a esposa. Você não Tem sabia disso? quantidade também. Não, essa eu não Sim, sabia, não, da quantidade. Quantidade de sim, relação sexual com o seu cônjuge. Então, ela também sim. colocou. Ela Ah, viu, é, recebeu também. viu? Que não podia. Na época tinha uma crendice sobre isso, né? E ela seguiu essa linha. E ela fala que são cadáveres poluídos, nunca passarão pelas portas da cidade. Isso é o Meu outro Deus. evangelho. Está lá em Outro. Testemunhos, volume 2, página 477. Isso é o Ótimo. outro evangelho que Paulo nos Que pau. advertiu. Isso. Proíbem casamentos, ela também era contra casamento. Ela era a favor, irmã, de vender parte da propriedade para dar para a igreja, tem os textos dela. Ela proibiu o alimento da carne. Daniel comia carne. E eles falam tanto de Daniel e não leem, falam tanto de contexto e não leem, estudam os É, contextos. é Olha, verdade, meu irmão. No então, velho e irmã, no novo, sim, todos comeram peixe, comeram carne. A sim, festa da Páscoa, que simbolizava Jesus, o Cordeiro de pois Jesus, é, o Cordeiro de Deus, né? Imaculado, Cordeiro de Deus, perfeito. A toda a festa da Páscoa era comido o sim, cordeiro, né? Que era também ali preparado com todas as ordens e as regras de Moisés, e todos comiam carne, no Velho e no Novo Testamento. Ela fala sim, mesmo, irmão, que viu que os salvos não tinham 1 grama de carne no estômago, né? é, Eu senão ficava serão, aterrorizada com isso, meu irmão. Eu achava uma pecadora. Ai, que vontade de comer um pedacinho de carne. Fiquei 2 anos vegetariana. Passei eu fome, fiquei, passei muita fome. ó, irmã, deixa eu falar, eu fiquei um ano como vegetariano, e o meu sangue, eu estava lendo com relação ao tipo sanguíneo, tem alguns alimentos que são mais favoráveis ou não, de acordo com o tipo sanguíneo, né? Tem estudos. Se ela seguisse essa linha, teria um ponto, né? Mas não, ela não teve essa visão. E eu fiquei um ano sem Na... comer carne. E o meu sangue é o O positivo. E ele se dá bem, assim, com o alimento, com a proteína, né, animal. Eu fiquei um ano sem comer carne. Fui parar no hospital. Eu emagreci Anemia. tanto, mas sim, porque não supre, né? É polêmica essa questão, mas a gente sabe que tem a vitamina do complexo B, por exemplo, né? Algumas ali, que é só no alimento carne, a creatina. E eu Sim. fiquei internado, depois voltei a comer carne de novo. Eu ia comprar alguma coisa, eu ficava olhando o rótulo, eu ligava na empresa para saber se não tinha algum traço de derivado Porco, suíno. de derivados de Isso porco. é de em paz. Isso não é paz. O Elton está falando que Não, vê se isso é uma ó, vida em paz. Jesus não, fala ó assim: minha, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu ficava assim: é, cadê Jesus?
Cadê Jesus? Esse jugo suave, fardo leve é o quê? Porque a nossa vida é um peso. Nada pode Uhum. comer, né? Se você não Não. se tornar vegetariano, a doida da Ellen White, né? A bruxa, satanista, porque ela recebeu o espírito do anjo, Sim. estava possuída sem respirar 3 horas segurando a Bíblia, assim, ó. Eu já fiz vídeo, vocês já viram. Três Aham. horas sem respirar, assim, ó. Ela recebia esse espírito esquisito dela e escrevia e copiava e plagiava e trazia esse terror para nós. Que Sim. jugo suave, fardo leve. Irmão, Isaías foi um profeta do Velho Testamento, mas ele foi messiânico. Eu gosto muito de ouvir pregações de pastores. Pastores das outras igrejas sabem muito de Bíblia. Eu fico aprendendo, todo dia eu ouço. O meu hobby preferido é ouvir pregação. Irmão, o Isaías foi um profeta messiânico, porque ele do Velho Testamento foi um que falou muito do Messias, do rei que Uhum. viria, filho unigênito de Deus. E ele fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob suas Amém. pisaduras nós vamos Somos sendo felizes. sarados, nós fomos sarados. Que castigo que nos traz a paz era esse? Que Uhum. paz é essa se você morre de medo de tudo que Ellen White escreve? Sim. Tudo que moraliza Jesus é o que Ellen White faz. Tudo para você não ter fé em Jesus, que ele já salvou, que ele já pagou, que ele cumpriu. Irmão Leandro, eu e você tentamos ser Sim. vegetarianos, tentamos guardar sábado, pegamos os cargos, tentamos ser dizimista e fiel, Sim. tentamos tudo. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei de Moisés. Glória a Foi Deus. perfeito, sacrifício Sim. perfeito, imaculado, filho de Deus, unigênito, cordeiro Sim. maior. Ele pagou uma vez por todas o sacrifício por mim e por você, e por todos que Amém. estão vídeo. Glória a Irmão Deus. Leandro, eu fiquei de boca aberta, porque depois que ele pagou todo o sacrifício, ele assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, e lá ele está. O juiz investigativo é uma farsa, é uma Amém. mentira. Vários textos em Hebreus e outros textos diz que o nosso Salvador Jesus é o nosso advogado Amém. fiel, verdadeiro, que intercede por Amém. nós e está à destra de Deus. O Glória a resto é Deus. mentira e conversa Mentira. fiada. Então, irmão, eu tentei, viu? Olha, quando eu ia na igreja de sábado, tinha uma poeirinha no sapato, eu passava uma água e me sentia mal. Tô transgredindo. Por que que eu não passei antes? E ficava aquilo, sabe? Quando eu Meu pegava Deus. ônibus para ir na igreja, aí, não é, aí alguém trabalhar para mim pode, né? Aí não tem problema. Isso Aí, não tem mas explicação. é, aí eu me sentia mal, falei, poxa, mas não tá certo isso aqui, né? E quando eu ia comprar mussarela, por exemplo, eu pedia para eles limpar a máquina toda, senão eu não comprava, ficava com vontade. Eu sei. Ligava na lanchonete, falando, não, esse Gente hambúrguer chato. aí é caseiro? Ele tem algum Irmão, derivado? Tem que gordura de cliente porco? chato. O Era El chato, falou que o irmão era um cliente chato, chato, cliente chato. bem chato. É, Eu era, também era assim. A gente tinha um coral lá em Venda Nova e os irmãos eram da Igreja Batista. Eles faziam churrasco. Eu não comi do churrasco deles porque tinha linguiça do lado da carne. Para mim estava tudo poluído. Eles todos do meu coral eram perdidos. E eu e o El, que era olha, adventista, salvos. Só nós dois era salvo. Ele estava aham. tudo perdido. Irmão, onde está a misericórdia de Deus nisso? Onde está o amor cristão? Aonde? E a gente se achando salvo por não comer uma Sim, carne que estava na grelha, na churrasqueira dos irmãos da Igreja Batista ali. é. Irmão, Jesus teve Não misericórdia e nos julgue, arrancou desse engano. Abriu os nossos sim, olhos, arrancou as escamas dos nossos olhos e teve misericórdia de nós. teve, Graças a Deus. amém. E eu, Eu entendo você, tá? Eu era assim também, bem chatinha com as coisas. Nossa, pode continuar. sim. Aí eu fui me aprofundando, né, irmã? Depois disso tudo, não tive resposta de ninguém. Aí eu fui me aprofundando na leitura da Bíblia, né? Eu vi que entendi o que é a graça, a antiga e a nova aliança, firmada no sangue do Cordeiro, né? A Bíblia fala que a aliança que nasceu ali no Monte Sinai, né? Que foi o sábado foi dado através de Moisés. Jesus falou: Eu sou o Shabá, eu sou o sábado. Quem quiser ter descanso, Shabá, vem até mim, eu vos Glória. aliviarei. E aí eles Glória querem a Deus. mostrar
o sábado no Novo Testamento, mas o Novo Testamento começa com a morte de Jesus Cristo. Enquanto o testador não morre, não tem o Novo Testamento. E mostre Testamento. para mim, Adventista. Alguém guardando o sábado ali, que eu quero ver? Né? Ah, que Maria repousou conforme o mandamento. Mas Jesus ainda não tinha ressuscitado. Eles eram judeus. Exatamente, Aí nós exatamente. vamos ler. Hebreus fala claramente que os dízimos, quem tinha direito de receber, eram os levitas, que o sábado era um símbolo, né? Mas não, os pastores querem o dízimo, né, para ele. Eles aplicam, Ah, eles, que são os sacerdotes do templo. Olha só que absurdo. Se nem os judeus dão é. dízimo, Isso aí, né? irmão. Porque naquela época os marceneiros, quem trabalhava com serviços, eles não dizimavam, eram os agricultores, né? Mas eles não veem isso, É, né? Mas, não, não vi. então A Deus tribo foi. de A tribo que recebia os dízimos, era a tribo de Levi, eles não tinham Sim. parte, né, dos Não, lucros. Então, eles precisavam receber o dízimo, e os dízimos eram de ofertas de hortaliças, de sim, plantação, de agricultura, que era a moeda da sim, época, né? Então, ou sim. seja, Os então, animais. o dízimo no Velho Testamento era isso. E eu vou colocar aqui também um link de um vídeo de uma moça que chama Aline em Israel. Não sei se o irmão já conhece, eu conheci tem Conheço. pouco tempo, mas é maravilhoso os vídeos É, é, dela. E ela explicou sobre o dízimo, como é que é um judeu, como é que ele faz com o dízimo, como que é até hoje o judeu a respeito de dízimo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou colocar a descrição aqui aham, para você aqui embaixo também, para os irmãos sim. assistir. Prossiga, irmão. Então eles querem aplicar algo da tradição judaica no cristianismo. Não tem sentido, né? E outra coisa interessante, os pastores, né? Vamos comentar algumas hipocrisias. Aí já eles descansam na segunda, mas peraí, não é no sábado? Por que na segunda, né? Eu já precisei tanto de pastor na segunda, não teve comissão, não resolveram meu problema, porque estava de folga. É, outra coisa, pede o irmão adventista para você pede para o pastor o livro da praxis pastoral, o livro de praxis. Lá você vai Ah, ver as regalias que o seu pastor tem. Olhe e veja, assim, com um olhar sincero, se é isso mesmo que Deus determinou, né? Eles recebem, por exemplo, irmã, se eles moram na própria casa, a associação paga o aluguel da casa deles mesmos para eles. É umas coisas assim absurdas, né? É muita absurdo. incoerência. Então Irmão, foi. auxílio combustível, escola para os filhos, escola particular Sim, nas nossa, escolas, auxílio combustível, auxílio moradia, eu nem lembro mais, tantos benefícios que tem. tem. E outra, quando eu era novinha, eu tinha medo de perguntar. Eu saí da igreja sem perguntar quanto é que era o salário do pastor. Ah, Porque ninguém. ele é Sim. ungido de Deus, não pode perguntar. Então eu saí curiosa sem saber, mas eu via pastores tendo casa na praia e eu me Uhum, matando, comendo repolho com tomate, tentando ser vegetariana, passando uma fome, mas meu dízimo ali em dia, é, e os pastores com carrão, com casa na é, praia. E a gente vê muita coisa, mas a gente é cego até Jesus nos sim, libertar. Eu demorei 37 anos, demorei bastante, viu? Mas é. Jesus teve misericórdia. Amém. Então, irmã, fui vendo essas coisas também, né? E eu ia falar algo. Assim, é, depois de tudo isso que eu passei, entendendo a graça maravilhosa de Cristo, hoje eu digo com todas as letras que hoje eu sou muito mais fervoroso que antigamente, muito mais na oração, na evangelização, porque hoje eu entendo de fato o sacrifício de Cristo, né? Experimente, não é? Não temos que provar os profetas. Eles não falam para você provar a Deus. Ore a Deus, mas não quebrando suas dívidas, como eles ensinam, para você ficar em dia com o dízimo. Prove a Deus, Senhor. Ellen White foi uma profeta de Deus de verdade? Abra meus olhos, Senhor, me mostra.
Esse é o desafio que eu faço, sabe? Porque Deus, Amém, ele responde a toda oração sincera. Ele amém. responde. É verdade, irmão. Essa é a primeira orientação. Todo mundo que entra aqui no canal entra em contato comigo, conhece a nossa página, os nossos vídeos, humildes vídeos, todos eu respondo da mesma forma. Ore a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer. Irmão, Sim, busque a sim, Deus como você nunca buscou, de todo o seu coração. sim. Ore, peça, Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente. Me mostra se o que esses irmãos estão falando aí é verdade, está na Bíblia mesmo? E vá para o estudo da Bíblia com a orientação do Espírito Santo de Deus. E você vai Amém. descobrir a verdade, a salvação, caminho, verdade, vida e salvação, que é Jesus. Como você nunca descobriu antes. Não, Irmão Leandro, exatamente. hoje, no áudio, o irmão Leandro hoje falou para mim o que muitos irmãos me falam, irmãos e irmãs. Irmã Lília, parece que eu li a Bíblia e eu nunca tinha lido isso Sim, antes. Como que eu verdade, passei os meus olhos nesse texto e não entendia isso antes? verdade. Parece que só agora que eu entendo a Bíblia. É assim. É É Jesus que assim, liberta, abre a nossa visão espiritual. abre. E nós somos o templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Amém. Santo habita em nós podemos entender o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. Não é Glória a verdade, Deus. irmão? Amém. Olha, é uma experiência maravilhosa, né, irmã? Saber Glória a que. Deus. E eu falei com Jesus, falei, mas Senhor, é tão simples assim? Agora, eles acham que a gente vai se jogar no pecado. Não, pelo contrário, meu irmão. Pelo É, contrário, sabe? É. O é Espírito Santo, verdade. ele vai agir verdadeiramente na nossa vida. E a nossa natureza, ela é aperfeiçoada em Cristo. A gente vai se Glória. afastar de todo o mal, da aparência do mal. Não vai precisar seguir uma lista que ela te coloca para nós, não, né? É, irmão. É os frutos do Espírito. É Glória a conforme o Deus. João ele fala que o mandamento de Deus é este: crer no Senhor Jesus Cristo e amar, assim como ele nos deixou mandamento. É esse o mandamento que está lá em João. Não é os dez mandamentos da antiga aliança. Ah, veja, o jovem rico, ele cumpria a risca, ele foi reprovado. Os fariseus cumpriam a É, risca, foram reprovados. Cuidado com o legalismo, meu irmão. Não é porque você saiu de uma empresa com fachada de religião que você está perdido. Você vai ter um encontro verdadeiro com Cristo, viver essa amém. maravilha dessa graça, sem esse peso, sem esse jugo. Cristo é o sábado, Jesus é o verdadeiro sábado. É o nosso descanso. Sim, hoje eu descanso em Cristo, que maravilha. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Sim, Essas são as boas novas de salvação que a gente então, tem hoje para falar para todos os irmãos, para o mundo inteiro ouvir. Para você que sim, está assistindo esse vídeo, essas são as boas novas de salvação. Cristo pagou por nós, então nos alegremos, nos temos e alegremos em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa fonte de vida e salvação. amém. Irmão Leandro, essa sensação de alegria e de alívio, só Jesus que pode trazer. O Só, mundo é mau. Você viu que no meio dessa live teve um acidente aqui. Tem um monte de gente aqui na beira do mar, aqui, se entregando para bebida, para o adultério, para todo tipo de pecado. E a igreja adventista com os olhos fechados. E não é só adventista, não, tá? As outras igrejas também precisam pregar com rapidez. precisa. Você que tem um canal no YouTube, fale também que Jesus pode salvar, que Jesus te ama, que Jesus pagou tudo por nós. Vamos avançar nessa obra da pregação do Evangelho de Cristo, porque o mundo está prestes a ter o encontro com o nosso Salvador Jesus. Ele vem nos buscar. E nós Vem. não saímos da igreja adventista para pecar. Eu e o irmão Leandro e o Elton, a família, e todos que já foram libertos, que já passaram aqui nesse canal, não saímos da igreja adventista para beber, para adulterar, para pecar, para cobiçar. Gente, é o que mais tem de comentário aqui, chega a ser enjoativo. Ah, você É, saiu do adventista, né? Então agora você pode adulterar, é. então agora você pode roubar. Meus irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Deixa Cristo entrar no seu coração. É o que o Elton falou lá na Amém. live, para que possamos. O Elton falou lá na live.
Jesus está à porta e bate. Se você Glória abrir, a ele Deus. entra e ceia Entra. com você. Ceiar com você é te mostrar as verdades bíblicas que dentro da Adventista você não vai conseguir descobrir, nem sentir esse alívio do fardo e do jugo que Jesus carregou por Sim. nós. Amém. Ô, glória. Eu queria ler um Glória a versículo, Deus. irmã. Amém, Pegando o irmão? Fica à gancho. vontade. Diz assim a palavra do Senhor em João 1:9. A verdadeira luz, que é Jesus, olha só, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Meu irmão, luz menor, não existe isso. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem vinha após mim não andará em trevas. Para que outra luz, meu irmão? Uma pessoa que escreveu o equivalente a 30 Bíblias, ela escreveu o equivalente a 30 Bíblias em letras, em palavras, e vendeu, né? No final da vida dela, tinha mais de uma dezena de funcionários para ela. Até hoje a Será? família recebe Ah, lucros. ó, Até hoje eles estão vivendo recebe. bem e está vendo disso, e a associação também, Sim, e a igreja também. sim. Então, desperta tu que dormes, aceita o evangelho puro, a graça. Sabe o que que ela fala? Sabe o que que ela fala da própria membresia dela? Questione seu pastor, meu irmão. Ela diz assim, ó, em esse livro também que a igreja tenta esconder a todo custo, irmã. Diz assim, ó, muitos cristãos professos são mais animais do que divinos. Eles são, de fato, quase todos animais. E um absurdo, né? Eu vou deixar os links aí. A Solen Tá, Apple, 1870, página 173. Aqueles que não seguem as orientações de saúde dela, as orientações, ela chama pessoas como animais. Você sim. não conhece, talvez, o verdadeiro lado de Ellen White. Muitos adventistas não sabem quem foi essa mulher que recebia uma entidade. O próprio marido dela falou que tudo ficava escuro e ela dava 3 Preto, gritos, sim, e gritava: escuridão, escuridão, escuridão. Meu irmão, Jesus, a luz do mundo. Não glória a precisamos Deus. de luz menor, não tem luz maior, não tem uma mulher que escreveu mais do que todos os profetas da Bíblia junto. Eu ouvi de adventista falando que o Novo Testamento não vale mais. Eu ouvi, Ah, eu eles não ouvi. entendem nada, Sim. como E nós, eles agora é não Ellen entendem. White. E Meu Deus. meu apelo é esse, né? Que se livrem dessa seita e que Amém. aceitem o evangelho puro de Jesus Cristo. Tem uma passagem que eu guardei aqui, minha irmã, que é essa aqui, ó. Posso ler para a irmã? Sim, Posso irmão. ler para os irmãos, para quem está nos assistindo, né? Olha que Amém. maravilha. Olha que maravilha. 1 Coríntios 6:11. E é o que fostes, algum de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Oh, A glória. salvação, a glória a Deus, ela acontece agora, hoje. E Jesus fala que Oh, ninguém arrebata da mão dele aquele que lhe pertence. glória a Ele Deus. é que cuida de nós, o bom pastor. Ninguém arrebata do seu rebanho. Não tem essa Glória a de Deus. juízo investigativo. Não, é Glória uma a Deus. interpretação tão errônea que gerou uma heresia. E olha aí, não tenha medo de testemunhar. Prove a profeta e prove a Deus. Prove a Deus. Fala, Senhor, abre meus olhos. Mas prove a profeta, né? E esse é A meu luz apelo que eu menor. faço, em nome de Jesus. Tá? E Amém, é meu isso, irmão. irmão. Glória a Deus, linda passagem de João. Ele nos É verdade. justifica, só ele é o nosso advogado. Ele tudo pagou Sim, por nós. Lindo testemunho, meu irmão Leandro. Foi um amém. prazer conhecer Glória a o Deus. irmão. Que bom que você entrou Prazer em foi contato meu. comigo, viu?
sua família, amigos, quem que tenha sido liberto do Adventismo, que queira vir aqui no Opa, canal também, contar o seu testemunho, fala comigo, manda um WhatsApp, tá bem? E eu amém. quero agradecer muito, meu irmão, pela Eu que alegria que agradeço. Jesus para nós. Eu quero agradecer muito a Deus porque Ele nos libertou e nos arrancou desse engano. Nós fomos tão sinceros lá dentro. Eu vi a sua sinceridade nas suas palavras, dedicação Amém. total. Então, Jesus Amém. teve misericórdia e Ele está Teve. libertando muitos irmãos. Tá, Irmão Leandro, muito. a obra de Deus está muito grande na terra, graças a Glória a Deus, Deus. muitos estão sendo libertos, viu? Muitos. Então, muito obrigada por ter vindo aqui contado a sua história. A hora que a sua esposa tomar coragem e quiser contar, está aberto aqui o nosso Uhum, canal, tá? uhum. Para que esse canal seja uma bênção que liberte Amém, muitos com irmãos. certeza. Amém? Em nome de Jesus. E nós terminamos mais uma vez falando que a palavra do Senhor, ela é pura, santa, é espada de dois Uhum, gumes. Ela é capaz de juntar, de separar ossos de medula, né? E não tem outra coisa senão a palavra de Deus. uhum, Só leia a Bíblia, tá? Se você tem dificuldade de leitura, tem Bíblia hoje falada, tem Bíblia para você ouvir no sim. seu fonezinho, no seu celular. Dorme e acorda escutando a palavra do Senhor e tenha um verdadeiro encontro com Deus, porque Jesus é o Amém. verbo vivo, ele é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Acontece Amém. em todos nós que abrimos o coração para Jesus. Amém? Amém. Irmão Leandro, Amém. muito obrigada pela sua participação aqui. Quer falar mais alguma coisa? Pode dizer. E nós deixamos Sim. aquele abraço, eu e Elton, viu? Deus abençoe, meu irmão. Satisfação tê-lo conosco aqui, viu? Um prazer. Amém. O prazer foi meu. Eu digo que, assim como Paulo, né, caíram as escamas dos seus olhos, deixe Deus agir na sua vida, não tenha medo, experimente, né, ir mais além, mais a fundo. Eu agradeço a oportunidade, né, um canal maravilhoso, tem abençoado centenas de vidas, né, milhares de vidas, o Para Que Amém. Possamos também, do Gleison Amém. Pércio, tantos outros, Glória a Deus. Glória a pessoas Deus. Wagner, libertas, sim, glória a Deus. e Benção. qual que é o meu conselho para quem está se libertando? Permanecer em oração, leia os evangelhos, leia o Novo Testamento, Hebreus vai te ajudar muito, Romanos. A palavra de Deus, ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Cristo é a verdadeira luz, tá? Não precisa de luz menor. Jesus é a nossa luz. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Graça e paz, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Amém. Um abraço para sua família e que Deus te abençoe. E a todos que estão Amém. aqui assistindo esse vídeo até aqui, que o Senhor abençoe a sua casa também Amém. e que Jesus habite no seu coração. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau, meu irmão. Fica na Tchau, paz do tchau. Senhor. Amém.